Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. A meditação de hoje é essa. Cristo é verdadeiramente nosso Redentor. Terça-feira da terceira semana da Quaresma. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, pelo pecado de nossos primeiros pais, toda a raça humana foi alienada de Deus, conforme se ensina no segundo capítulo da carta aos Efésios. Desse modo, não foi do poder de Deus que fomos apartados, mas daquela visão da face de Deus, a qual são admitidos seus filhos e seus servos. Foi aí então que nós caímos sob o poder roubado pelo demônio. O homem, irmãos, concedeu a vontade do demônio e, desse modo, fez-se sujeito ao demônio. Sujeito, isto é, naquilo que estava ao seu alcance, pois já que ele não era propriedade de si mesmo, mas sim propriedade de outro, ele não poderia realmente dar-se por inteiro ao demônio. Por sua paixão, portanto, Cristo fez duas coisas. Ele nos libertou do poder do inimigo, conquistando-o através de virtudes, que eram o exato oposto daqueles vícios pelos quais o inimigo havia conquistado o homem. Expressamente pela humildade, pela obediência e pela austeridade no sofrimento, o que ia na direção completamente oposta ao gozo do fruto proibido. Irmãos e irmãs, mais ainda, ao fazer reparação pelo pecado que havia sido cometido, Cristo uniu o homem a Deus e fez do homem filho e servo de Deus. Há nessa emancipação duas coisas que a fazem como que um comércio. Disse que Cristo nos comprou de volta, ou nos redimiu na medida em que nos arrebatou para longe do poder do demônio. Como se diz um rei que por duras batalhas resgata o seu reino do inimigo que o havia ocupado. Depois disse que de Cristo, que ele nos redimiu na medida em que aplacou a Deus por nós, pagando em nosso nome como que o preço de sua satisfação, a fim de que fôssemos livres tanto das penas quanto do pecado. Esse preço, seu precioso sangue, ele pagou, a fim de fazer reparação por nós. Não ao demônio, mas a Deus. Assim, pela vitória, caríssimos, que foi sua paixão, ele nos afastou do demônio. Irmãos e irmãs, o demônio tinha de fato domínio sobre nós, mas injustamente, uma vez que o poder que ele tinha era roubado. Ainda assim era justo que caíssemos sob seu jugo, visto que foi por ele que fomos vencidos. Por isso era necessário que o demônio fosse vencido, pelo contrário exato das forças pelas quais ele mesmo vencera. Pois ele não vencera pela violência, mas por uma mentirosa persuasão ao pecado. Irmãos e irmãs, entenda que o pecado engana. Aliás, o demônio engana. Porque ele faz você pecar, ele faz você enganar, ele faz te enganar totalmente. Ele faz a nós acreditarmos que pecar é bom. Mas no fim das contas, irmãos,
te leva ao inferno, a vida eterna junto dele, sem a luz de Cristo. Pare com esse pecado, irmão, irmã. É esse aí que você tem, que é seu xodó, que você acha que não tem problema nenhum. Ele vai te levar à ruína e vai te afastar de Deus. Medite sobre isso hoje. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.